Eagle 1, first strike. You have permission to engage the target. A ofensiva dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã marca uma reviravolta histórica em um conflito que atravessa décadas. O ataque incluiu bombardeios contra instalações militares estratégicas e contra o coração do poder político iraniano. Entre os mortos, o líder supremo Ali Khamenei, que comandou o país por quase 4 décadas. O Irã prometeu vingança e respondeu com ataques contra Israel e também contra alvos em regiões com presença militar norte-americana. Mas por que esse ataque aconteceu justamente agora? A tensão entre Teherã, Washington e Tel Aviv não é nova. Desde a Revolução Islâmica de 1979, que transformou o Irã em uma república teocrática, os 3 países vivem uma rivalidade permanente. Nos últimos meses, 3 fatores pesaram: o fracasso nas negociações sobre o programa nuclear iraniano, o enfraquecimento interno do regime após meses de protestos reprimidos com violência e a decisão do presidente americano Donald Trump de apoiar a ofensiva defendida pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Israel declarou encerrada a fase diplomática, Washington declarou a ação como preventiva e também como uma oportunidade de mudança de regime. Porém, não havia evidências públicas de um ataque iraniano iminente. A morte de Khamenei é um golpe simbólico poderoso. Ele era mais do que chefe de Estado. Era o eixo ideológico do regime e a principal ligação entre os clérigos e a guarda revolucionária. Especialistas afirmam que o sistema pode sobreviver institucionalmente, porém politicamente sai fragilizado. Enquanto líderes calculam estratégias, civis vivem a realidade do conflito. Eu conversei com um brasileiro que vive no Líbano, uma das áreas de maior tensão neste momento. Gabriel, a população acredita que esse confronto pode se transformar em uma guerra regional mais ampla? Não, a população local desacredita que isso possa se tornar algo maior do que já é. Logo pela manhã, após os bombardeios da madrugada, as ruas estavam cheias, comércios e mercados funcionando normalmente. Infelizmente, o povo libanês está acostumado com esse tipo de ocorrência e as pessoas sabem como se portar e o que esperar da situação. O maior receio da população são bloqueios e sanções de países ao redor envolvidos na guerra, que podem gerar desabastecimento de combustível, água e mantimentos. Os principais movimentos que vemos aqui são as pessoas estocando os recursos e evadindo do sul e de áreas com presença de apoiadores do Irã. Um dos pontos centrais dessa escalada é o programa nuclear iraniano. Teherã sempre afirmou que o seu desenvolvimento nuclear tem fins civis: energia, medicina e agricultura. Durante a Guerra de 12 Dias no ano passado, os Estados Unidos atacaram instalações de enriquecimento de urânio. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, afirmou na época que os danos foram graves, mas que o enriquecimento poderia ser retomado. Going to choose nuclear energy as its partner. Especialistas sustentam que o Irã não possui atualmente uma arma nuclear operacional. Porém, tem capacidade técnica que preocupa Washington e Tel Aviv. Para entender o peso histórico e político desse momento, eu conversei com o professor Rodrigo Udo, mestre em História Política e autor do livro Frágeis como Sanção. Professor, quais são os riscos para os Estados Unidos se esse conflito se prolongar? Bom, a possibilidade do risco, o risco de o conflito se prolongar é grande porque o Irã é muito mais forte que a Venezuela. Ele é um estado militarizado e eles dependiam disso para garantir a não intervenção dos Estados Unidos e mesmo de Israel dentro do seu regime. Então eles são muito mais bem equipados, eles também têm o seu Iron Shield, o seu escudo de ferro, para poder se proteger de eventuais ataques.
O que a gente percebeu nesses últimos dias foi uma estratégia extremamente inteligente dos Estados Unidos e de Israel de tentar simplesmente driblar todos esses escudos que existiam, né, e desmobilizar justamente os lançadores de mísseis que impediriam a chegada dos drones americanos para a destruição dos alvos dentro do Irã. Então, o regime iraniano ele tem seus asseclas, né, eles têm ali algumas pessoas que vão resistir de maneira um pouco mais voraz. Existe a possibilidade sim do conflito se prolongar, porque você ainda vai ter pessoas substituindo a cadeia de comando, mas, apesar disso ser um esforço de completa adivinhação, né, não acredito que vá demorar, como por exemplo demora o conflito da Rússia contra a Ucrânia. Não existem muitas evidências disso. Se realmente se confirmar uma guerra absolutamente inteligente com o uso de tecnologias artificiais, né, digitais, a gente vai acabar percebendo ali um processo muito mais curto de conflito. O maior temor agora é que o conflito se amplie e envolva aliados e milícias em diferentes frentes do Oriente Médio, pressionando mercados, elevando o preço do petróleo e arrastando os Estados Unidos para mais uma intervenção prolongada, justamente o tipo de guerra eterna que Donald Trump prometeu evitar. Entre cálculos estratégicos e disputas geopolíticas, quem vive na região convive com incerteza, medo e a expectativa de que a diplomacia ainda possa ter espaço. É notícia, a Novo Tempo informa, com informações internacionais, direto dos Estados Unidos, Califórnia, Lene Salles para o Manhã Novo Tempo. May God bless you all. Thank you.